Agora sim, estamos ao vivo com vocês do Instagram, sejam todos bem-vindos. Com vocês do Facebook, da Academia Matemática das Relações, dos grupos, né? Do Diálogo Transformador, do Pai Transformador, do Grupo Avançado. Com vocês também do YouTube. Que maravilha estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Tânia, para a nossa segunda aula do Diálogo Transformador. E qual é a nossa promessa, né? Através deste conhecimento, nós temos uma promessa para entregar para vocês. E, de fato, nós prometemos. Prometemos este resultado. E dizemos para vocês que este resultado é inexorável. O que, Vanessa, vocês prometem? Nós prometemos duas coisas. Nós prometemos que, primeira, todo conflito pode ser transformado em acordos. E segunda, todo relacionamento pode ser incrível e construído de forma inabalável. Essa é a nossa promessa, nós vamos entregar para vocês gratuitamente. Então convidem as pessoas que vocês amam, convidem as pessoas que vocês sabem que precisam deste conhecimento. Convidem e levem para elas a oportunidade de terem uma realidade totalmente diferenciada, de vivenciarem essa realidade. E aí, gente, eu vou trazer para vocês aqui um pouco de informação, né, do que está acontecendo para quem não tem esse conhecimento, para quem não sabe desse conhecimento. Estou olhando aqui para todos vocês, né, para todas as redes. Quero dizer para vocês o seguinte: dá uma olhadinha nos valores, na quantidade de divórcios, quanto de pessoas, inclusive advogadas, várias advogadas, advogados, amigos meus, colegas, me procuraram para fazer os seus divórcios nesse período de pandemia, que tiveram que ficar convivendo na mesma casa por um maior número de tempo, com uma pessoa que é casada, né, mas que não convivia, que não tinha um relacionamento íntimo, que estava fugindo, levando a vida, pessoas simplesmente dormindo na mesma cama. Então, gente, são tantas dores, tantos problemas, né, que as pessoas já não conseguem mais. Boa noite, Tânia Bico, seja bem-vinda. Que maravilha ver vocês aqui. E a gente percebe que tem toda uma história, né, uma história a respeito de homens, mulheres, organizações internacionais, né, que se juntaram para lutar pela construção de um planeta melhor do que este, de um mundo melhor do que este, um mundo que não trouxesse tanto sofrimento. E aí eu estava, né, fazendo uma reflexão através até de um curso que eu estava fazendo, e eu achei bastante interessante a gente trazer agora, puxar um pouco para os relacionamentos entre pais e filhos. Vamos fazer uma viagem aqui juntos, né? Vamos lembrar como é que nós estávamos há 10 anos atrás. Como é que você estava há 10 anos atrás? Lembra de você? Em que lugar você estava? Como estava o seu corpo? Como eram seus pensamentos, suas perspectivas, seus sonhos, né? Próximo de uma passagem de ano, onde a mente coletiva já tem em si, né, essa programação de que este ano não deu certo, este ano eu não consegui cumprir, mas eu vou fazer novos projetos porque vai vir um novo ano. Olha só, Eduardo Luna, que prazer! Seja muito bem-vindo, um grande amigo aí, né? Estudamos juntos lá na UPE, em Garanhuns. Seja bem-vindo, Eduardo. E aí, eu tô falando de educação, Eduardo, e você entra. Que magnífico! Eu tô falando aqui, a gente voltando atrás no tempo, né? Há 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, nós estávamos em 2010. Se a gente voltar mais 10 anos, nós estaremos em 2000. No ano 2000, como nós estávamos? Como estava o nosso corpo? Oi, Lúcia. Como estava no ano 2000? O que você pensava? Quais eram seus sonhos, seus projetos perto do ano novo? E como o tempo voou, e de fato você conseguiu realizar tudo o que você pensava,
tudo que você de fato estava planejando, você conseguiu realizar? Nesses 20 anos, o que aconteceu na tua vida, né? Que você conseguiu realizar e criar? Olá, Iglaci, seja muito bem-vinda. Então, gente, dentro deste movimento, eu tô aqui olhando para todo mundo, né? Tô olhando ali para o YouTube, para o Facebook, para os grupos da gente, da Academia Matemática das Relações, do Diálogo Transformador, do Grupo Avançado, do Pai Transformador. Tô falando aqui com o pessoal do Instagram e eu tô muito feliz, gente. Estou fazendo este trabalho porque o nosso Instituto Educacional Paiva decidiu levar para o máximo de pessoas possíveis este conhecimento, um conhecimento transformador, um conhecimento que está trazendo restauração de famílias, um conhecimento que está dando um norte, uma orientação para que você de fato viva relacionamentos inabaláveis, um conhecimento que vem por causa de uma história de vida onde tantas e tantas pessoas se apresentam na dor, no sofrimento. Seja bem-vinda, Eveline. E aí essas pessoas buscando por divórcio, sofrendo porque não podem ver seus filhos, né? Thalita Mendes, seja bem-vinda. O que vai acontecendo com tudo isso? Essas pessoas procurando isso, a gente buscou através da ciência, através da psicanálise, através da psicologia analítica, através do conhecimento da terapia primal, da terapia de grupo, das constelações familiares, né? Através do conhecimento da neurologia, da neurociência, da psicopedagogia, né? Da psicologia. Então, todo este conhecimento terapêutico, esse conhecimento da ciência, da física quântica, o conhecimento do direito, o conhecimento da educação, da análise do discurso, da linguagem e toda essa experiência de um grupo que estuda, que se prepara para trazer este conhecimento, para levar este conhecimento, né? Com mais de 10 mil pessoas atendidas durante todo esse período. E durante todo esse movimento, depois da pandemia, com um trabalho online, né, dentro da comunicação não violenta, desse trabalho que se iniciou, né, por Rosenberg, nós fizemos aí uma análise, trouxemos aí a questão da análise pelo método da matemática das relações. E dentro de todo este trabalho nós tivemos aí mais de 500 alunos acompanhando, colocando em prática e trazendo testemunhos de vida, testemunhos de pessoas que de fato conseguiram fazer a diferença na sua vida, testemunhos de pessoas que nos permitiram contar suas histórias, seus sofrimentos que não sabiam lidar. Então, este conhecimento, quando eu falo para você, volte 20 anos atrás, agora faça a viagem diferente, vá para o futuro, 20 anos para frente, no caminho que você está indo, na maneira como você está levando os seus relacionamentos. Olha que maravilha, Colégio Sagres, seja muito bem-vindo. Que bom recebê-los aqui. E aí, gente, dentro deste movimento, eu estou falando da educação, vamos pensar da seguinte maneira. Nesse período de 20 anos para trás para cá, quanto de revolução tecnológica, de informações, né? E principalmente este ano de 2020, o quanto as pessoas, as escolas precisaram se adaptar a todo esse contexto da pandemia, onde os alunos não podiam ir para a escola, não existia mais o presencial. Como tiveram que se adaptar no relacionamento com os pais para que eles pudessem dar conta, não da educação, porque a educação é responsabilidade dos pais, mas do ensino de tudo isso. Isso aumentou ainda mais e as escolas tiveram que correr e muitas fecharam porque não conseguiram de fato cumprir, colocar um sistema que facilitasse para os pais, para os alunos acompanharem esse processo de ensino-aprendizagem. O que eu quero falar para vocês?
diante de tantas mudanças e mudanças tão rápidas, né? Na informação, na tecnologia, essa questão de você fazer uma criança hoje ter que decorar informações, decorar conteúdos. Eu estava conversando com uma aluna minha, uma mulher, ela é psicóloga, né? Uma pessoa que viveu na Itália, fazendo todo um trabalho de biodança, um trabalho extraordinário. Ela falando para mim o quanto ela foi programada a decorar, né? O quanto todo o curso ela tinha que anotar, decorar aquelas informações. Depois de um tempo, você esquece. Por quê? Porque o que você usou foi a memória. E a memória, quando não é utilizada, né? Depois de um tempo você esquece tudo aquilo. E para que decorar se hoje você tem inteligência artificial, né? Você tem o Google que traz todas essas informações mastigadas para você. Então existem outras coisas que a gente precisa trabalhar no ser humano e nós precisamos trabalhar a criatividade. Existe todo um estudo, né? Um estudo do LinkedIn, estudos aí, pesquisas profissionais provando que a criatividade é uma das qualidades, das características mais procuradas, né? E que será mais procurada nas empresas do futuro. Porque hoje todo mundo está se preocupando em passar no Enem e conseguir passar no vestibular. Quantas faculdades estão aí, ó, online, com tanta facilidade, valores pequenos, quantas pessoas terminando isso, e aí, como é que ficam os empregos? O ponto-chave está no pensamento, na criatividade, no trabalho mental, né? Também na educação financeira. Eu estou trazendo aqui, gente, as características que atrapalham os relacionamentos por falta de educação financeira. As pessoas sujam seus nomes, né? Tem seus nomes incluídos no cadastro, né? Cadastro de proteção ao crédito. Quantas pessoas se divorciam porque não sabem lidar com tanta pressão financeira, ou porque não têm dinheiro e vivem sendo cobradas e não sabem lidar emocionalmente com tudo isso, ou porque tem muito dinheiro e não sabe lidar com esse dinheiro e acaba fazendo um monte de bobagem. Pessoas se separam por falta de educação emocional, porque não sabem dar nome aos seus sentimentos, não se conectam a si mesmas, então não conhecem seus sentimentos, não conhecem suas necessidades. E aí, pior do que isso, não sabem expor tudo isso. E mais do que não saber, estão condicionadas ao medo. Se eu me expor, eu posso ser abandonada. Se eu me expor, eu posso ser julgada. Se eu me expor, eu posso ser humilhada. Se eu me expor, eu posso ser traída, trocada, rejeitada. Esses medos que ficam em torno da mentalidade das pessoas fazem com que elas não se entreguem a um relacionamento, não exponham seus sentimentos porque têm medo de parecerem frágeis. E isso muito mais forte para os homens, porque existe uma carga em cima dos homens, uma cobrança, uma expectativa da sociedade que faz com que eles criem uma persona. Uma persona, gente, segundo Jung, da psicologia analítica, é uma máscara onde todos começam a aparecer. Homem não pode chorar, homem precisa mostrar virilidade, homem precisa ter iniciativa, homem precisa ser assim e assado. E aí começam as brigas entre os sexos. Oi, Luciene, seja muito bem-vinda, minha amiga. Começam as brigas entre os sexos, começam as pessoas lutando, mulheres e homens lutando, e lutam inconscientemente dentro de casa. Então eu quero hoje trazer para vocês um movimento pacificador que iniciou, né, por muitos aí, por nomes famosos, nomes que ficaram bastante conhecidos, né, lutando contra as guerras, contra as injustiças, as manifestações de ódio, a corrupção, né, toda a destruição. Estou falando aqui de educação ambiental também, né, a educação, todo esse conhecimento, essas habilidades precisam ser treinadas nos adultos. Olá, Carol Carmona, seja muito bem-vinda. Nos jovens, nas crianças, a gente precisa levar isso para as famílias. Porque, gente, se vocês pensarem 20 anos para frente, que tipo de profissão vai existir para os nossos filhos? Que tipo de estrutura vai existir para os nossos filhos?
O que que tem há 20 anos para frente, em 2040, né? O que que eles vão precisar saber para poder viver esse futuro? E aí, como a gente vai saber? Então, o que que a gente está levando? O que que a gente está vivendo? Que tipo de relacionamento, se você trabalha tanto? Se você está tão envolvido com essa mente coletiva que não tem tempo de ficar com seu filho, você não tem tempo de ensinar para ele, você não tem tempo de estar presente. E aí foi o que eu falei na aula 1, às 10 horas da manhã. Eu falei para vocês da pesquisa que fizemos em presídios, né? Eu falei para vocês das consequências para uma nação quando um pai não consegue cumprir o seu papel diante de um filho, o papel de levar esse filho para a vida, o papel de mostrar para esse filho que existe um mundo além daquela casa, e como que as pessoas agem, interagem, como lidar com a empatia, como lidar com a compaixão, como saber encontrar o seu lugar dentro da família, o seu lugar dentro do mundo, o seu lugar dentro da sociedade. Que leis existem que são relacionadas, que estão diretamente envolvidas com os relacionamentos? Por que sofrem tanto? Tantas mulheres sofrendo, não acreditam no casamento. Homem é tudo igual. Eu não posso confiar nas pessoas. Eu, mulher, preciso ser autossuficiente. Eu preciso cuidar de mim mesma. Gente, certidão de nascimento pelo direito de família. Não tem mais pai e mãe. Vocês sabiam disso? Que não existe mais pai e mãe? E já faz um tempinho isso? Na minha certidão de nascimento está escrito lá: minha mãe, Maria José de Paiva, e meu pai, Ivo de Paiva. Assim está escrito, mas na certidão dos meus filhos não. Está escrito filiação. Por que filiação? Porque pode ter vários pais, várias mães, várias pessoas. Não existe mais nas escolas a festa do Dia dos Pais. Não existe mais nas escolas a festa do Dia das Mães. É da família. Por que que é assim? Porque há aí, segundo o direito, mais de 17 classificações para a família, né? Existem mais de 17 classificações dentro do direito de família, designando a família. Tainá Nardi, seja bem-vinda, que honra te ver aqui, que bom. Então, gente, olha que importância a gente perceber tudo isso, porque um dos maiores problemas que a gente encontra na sociedade hoje é exatamente essa falta que fica impressa na mente da criança, na mente do adulto, que ainda continua com comportamentos infantilizados, porque não tiveram essa referência masculina, essa referência do pai. E aí eu trouxe também às 10 horas da manhã a explicação baseada na psicanálise de Reich, falando a respeito da formação do corpo, da questão do momento em que você ainda estava sendo programado através das suas percepções, né? Justamente pelo processo físico de mielinização do seu sistema nervoso central. E aí todas aquelas informações, né, acabaram te programando e te levando para atitudes assim. Então o que eu quero trazer para vocês é: nós, pais, mães, precisamos mudar, precisamos buscar conhecer, porque você pode dizer assim: não, mas os meus pais me criaram de tal maneira e eu sou uma pessoa de bem, então o que eles fizeram deu certo, vou fazer o mesmo com os meus filhos. Os seus pais fizeram assim porque não tinham consciência. A sociedade, antes, em relação a relacionamentos, vão fazendo do jeito que acha que tem que ser e vão fazendo no certo e no acerto, no erro, vão tentando e aí acertam, erram, enfim, né? Mas se você fizer a mesma coisa que eles fizeram, você vai cometer um grave erro. Por quê? Porque o seu filho é para 20 anos para frente. Deu certo para você, para sua geração. Essa geração já é diferente. As situações, ó. Então, para você poder acompanhar, você precisa
Você precisa parar e buscar um conhecimento, buscar essa ciência que está relacionada aos relacionamentos, a ciência que está por trás de tudo isso. Existe uma promessa, gente, a promessa de que, de fato, um diálogo transformador, uma comunicação, uma ação em comum pode levar as pessoas a se conhecerem mais, a darem nomes aos seus sentimentos, a expressarem esses sentimentos, a expressarem suas necessidades, a saberem fazer pedidos objetivos, né? A saberem se relacionar, confiarem no outro, conhecerem o outro, saber que cada um de nós possui um mapa, a gente possui como se fosse um manual de instrução de como a gente funciona. Nós temos cada um uma linguagem própria. E aí, se o outro que relaciona com a gente não sabe se comunicar, não sabe se conectar, não sabe falar a nossa língua, começam os conflitos de família. Isso é tão grave que as pessoas nem conseguem se resolver sozinhas. Logo estão buscando um advogado, estão buscando o poder judiciário para resolver, por exemplo, com quem seus filhos vai ficar. Olha só, gente. Você e o seu cônjuge, os pais dessa criança, não decidem com quem essa criança vai ficar. Precisam de alguém que não os conhece, que nunca conviveu, nunca foi na sua casa, não sabe como é essa dinâmica da tua casa. Essa pessoa é que vai decidir. E se foi justo ou injusto, você é obrigado a cumprir, porque foi você que levou essa questão para uma demanda judicial. Você vê processos que não andam, a quantidade de processos que ali estão. E vocês acham que de fato o juiz tem condição de avaliar, de esmiuçar, né? Não dá, ele é humano e precisa trazer uma resposta, porque são casos de urgência, são casos que na maioria das vezes envolvem crianças. O que está faltando, gente? No judiciário já não dá mais conta. Tá faltando que o mundo, que as pessoas recebam essa orientação, uma orientação simplificada, com passo a passo de como fazer. Como, Vanessa, eu posso colocar em prática e melhorar o meu casamento? Como, Vanessa, eu posso colocar em prática e viver um relacionamento incrível, um relacionamento que não seja abalado por tantas questões que podem abalar um casamento, né? Questões de falta de conhecimento. Cristiane Dourado, seja muito bem-vinda. Ângela, seja bem-vinda, né? Então, todo este conhecimento, né, que as pessoas não têm, o que eu vou começar a trazer para vocês, são 14 dias, eu vou trazer de uma forma mais mastigada, para que vocês se identifiquem, para que vocês consigam perceber se vocês vivem isso ou não vivem isso. E como que vocês vão lidar com tudo isso. Olha só, Eli Torres, seja muito bem-vinda. Eli Torres, faz muitos anos, hein? Que maravilha. Então, gente, tô muito feliz em ver vocês aqui, tô vendo pessoas muito queridas, né, nas redes aqui diferentes, tô aqui conversando com o Facebook, ali com o YouTube, aqui com o Instagram. Tô vendo pessoas queridas entrando, recebendo esse conhecimento. Quero deixar aberto para que vocês falem comigo, né? A Luciane colocou aqui, cada pessoa é única. Então, que vocês possam colocar, que vocês possam trazer perguntas, que vocês possam interagir, porque este é um espaço sagrado. Esse é um espaço que a gente tem a possibilidade de trocar informações, onde a gente tem a possibilidade de trabalhar. Estou aqui disponível para compartilhar com vocês o trabalho de pesquisa de uma vida inteira, né? Todo esse meu trabalho de uma vida inteira, de toda essa experiência que eu já tive, né? Dentro da Secretaria da Mulher, dentro de todo esse movimento, sempre pela família, né? Da especialização, a primeira em Direito de Família eu fiz no Rio Grande do Sul,
né? E depois disso eu venho fazendo. Então, todo esse trabalho de direito criminal para compreender os crimes de família. Gente, quantos crimes existem dentro de uma família? O que é um lar? Como criar um lar? Realmente um lugar de aconchego que você possa viver feliz, sossegado, tranquilo, né? Casamentos, como fazer, né, para a esposa viver o seu lugar dentro da casa, né? Poder ser uma mulher, ser feminina, né? Poder viver o que de melhor a gente pode viver. Isso é totalmente possível. Então eu vou trazer para vocês algumas histórias reais, né, para a gente poder estar conversando. Nós vamos aí, né, mais 6 dias para frente, às 10 horas da manhã, às 19 horas, trazendo questões específicas e no final eu vou trazer o passo a passo, o que você pode fazer para colocar em prática. Por isso eu quero aqui fazer um apelo para vocês. Convidem pessoas, divulguem esse trabalho, para que estejam aqui conosco, estejam participando, estejam trazendo suas questões, porque isso torna esse nosso encontro muito mais rico, né? Irene, seja bem-vinda. Então, isso traz o nosso encontro uma riqueza tamanha. Por quê? Porque nós vamos estar tratando do dia a dia, dos casos como de fato eles são. Eu estava contando aí de um casal, né, que me procurou querendo se divorciar, porque não sabem lidar com esse momento de ficarem fechados ali dentro da casa depois da pandemia. E não sabem por quê, porque cada um tem suas questões ainda com o sistema de origem. Sabe aquela preocupação com o pai, com a mãe, de não ter ido para a vida? Sabe aquela mulher que o marido teve uma oportunidade, por exemplo, boa noite, Irene, de trabalhar no Japão, vamos supor, puxa, uma grande oportunidade, uma transformação de vida, uma ida para a vida, e essa mulher fala, eu não posso ir com você, né, porque eu preciso ficar com os meus pais. Nossa, Danilo Fernandes, que honra, seja muito bem-vindo. E aí não vai para a vida. Por que não vai? Porque ainda existe uma questão, sabe, gente? Imagina você querer andar para frente. Como que você vai andar para frente se a sua cabeça tá olhando para trás, né? Você pode conseguir andar? Claro que você pode casar, você pode tudo, mas se você tá olhando para trás, você pode cair num buraco, você pode bater num poste, você pode cair alguma calçada que está desnivelada, entende? Então, por quê? Porque esse não é um movimento normal. Como que é o movimento de um adolescente? É um corpo virado na lateral. Uma hora ele olha para a vida, outra hora ele olha para os pais, para a vida, para os pais, para a vida. Ele não tem ainda uma decisão, mas o adulto ele precisa olhar para a vida, ele precisa caminhar para a vida, ele precisa estruturar a vida. Mas a maioria não, eles ficam olhando para trás e não vão para a vida. E o importante para esses pais é que esse filho vá para a vida. Eles querem que vá, todas as gerações, é isso que tem que acontecer para que venham os próximos e as gerações possam ser saudáveis. E aí você compreende por que existem padrões repetitivos dentro dessas famílias, né? Por que as pessoas continuam reproduzindo as mesmas dores, as mesmas violências, as mesmas doenças, as mesmas circunstâncias? E existe uma explicação para isso que a gente chama de amor. Mas é um amor que adoece. É um amor que você olha para sua mãe, né? Isso inconscientemente. E você diz assim para ela: por amor a você, eu sigo o seu destino. Por amor a você, eu adoeço como você adoeceu. Por amor a você, eu vou sofrer nos meus relacionamentos como você sofreu. Por amor a você, eu dou minha vida para que você viva. E aí começa todo esse movimento, sabe? E eu trago para vocês a quebra da ordem, por exemplo, quando um homem começa a colocar no lugar da sua esposa o trabalho.
Então o trabalho é o lugar que ele mais olha. Ele deixa de olhar para sua esposa para olhar simplesmente para o trabalho. E aí ele trabalha muito, ele trabalha demasiadamente ao ponto de não ter tempo para a esposa. A esposa perde o seu lugar. Acontece essa quebra da ordem também quando a esposa, depois que os filhos vêm, coloca os filhos acima do marido. E aí ela só olha para os filhos. Os filhos são as coisas mais importantes da vida dela e ela deixa o marido em segundo plano. Então o casal começa a fazer esses olhares, pessoas muito religiosas, colocam a igreja acima do seu cônjuge, acima do seu companheiro. Né, a igreja, o centro, seja lá o que for, não importa a religião, mas a questão de ser religiosa ao ponto de você passar por cima, né, de acordos, passar por cima das vontades, passar por cima do que é importante para aquele que é o seu companheiro, porque na vida é isso, você vai encontrar alguém com quem você vai se relacionar para constituir uma família. Os filhos virão, os filhos crescerão e eles vão embora, porque é assim que funciona. E quem vai ficar com você? Quem vai ficar com você é aquele companheiro. Então você precisa ir construindo esse relacionamento, você precisa ir se dedicando a conhecer essa pessoa. O que é importante para ela, como ela funciona, sabe? E o mesmo a pessoa em relação a você. Então são regras, são ordens, são leis, assim como a lei da gravidade, que funciona mesmo que você não conheça. Se eu soltar essa caneta, ela vai cair inexoravelmente, porque mesmo que você não conheça a lei, ela vai agir da mesma forma. A lei é implacável. Então, por que não conhecermos as leis? Por que não buscarmos essa ciência que é real, que existe por trás dos relacionamentos? Por que não buscar compreender essa linguagem que é a grande liga, é o grande nexo que faz com que as pessoas se integrem, que faz com que homem e mulher sejam uma só carne, uma ação em comum, uma comunicação? Por que não parar para receber algo que está mastigado, que nós estamos dando para vocês? Por que não divulgar isso para mais pessoas, para que essas pessoas possam receber, possam colocar em prática, possam de fato trazer mudança para a sua própria vida? Então esse é o convite que eu faço para vocês. A gente viu aí pela história a revelação de muitos nomes de pacifistas que eles dedicaram a sua vida nessa jornada de construção de paz, né? Nessa jornada de revolução das mentalidades. Essas pessoas, né? Eu posso trazer alguns nomes aqui, né? O educador indiano Jiddu Krishnamurti, Dalai Lama, o sociólogo francês Edgar Morin, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Zilda Arnes, Mandela, Berta von Suttner, né, que escreveu o Abaixo as Armas, né, contribuiu para a criação do Prêmio Nobel da Paz, Martin Luther King Jr., Beth Williams, né, que foi a fundadora pelo movimento pela paz na Irlanda do Norte, que depois foi nomeado Comunidade Gente de Paz, Rigoberta Menchú, o seu trabalho que foi relacionado aos direitos dos povos indígenas na Guatemala, né? E tantas outras pessoas, a educadora Dulce Magalhães, né? Rubem Alves. Mas o que essas pessoas diferem de nós? Eu vou falar para vocês, eu estou convidando vocês a participarem conosco da Academia Matemática das Relações, uma academia online, onde você pode ir lá e você pode aprender, você pode trocar informações, você pode exercitar, treinar esses conhecimentos, você pode conviver com pessoas que tem algo diferente dessas pessoas que eu acabei de citar o nome, porque todas elas quiseram revolucionar, quiseram trazer a revolução das mentalidades, e a gente não fala de revolução, a gente fala de transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, sabe? E dentro dessa renovação, se a sua mente muda, tudo muda ao seu redor, porque mudam as suas palavras, mudam as suas atitudes, mudam as suas criações, porque tudo ao seu redor é criação sua.
Então, nós não pregamos a revolução das mentalidades, não. O que nós pregamos aqui é a renovação das mentalidades, a transformação das mentalidades, a transformação de vida que a gente presencia todos os dias. Convido vocês, participem do nosso Instagram lá, doutora Vanessa Tadeu de Paiva. Vejam, assistam lá no YouTube, doutora Vanessa Tadeu de Paiva, os nossos testemunhos, as histórias extraordinárias de pessoas como você, pessoas como eu, que colocaram em prática e que vivem hoje o inimaginável. Algumas dessas pessoas estão aqui conosco agora, assistindo ao vivo. Então, gente, eu quero hoje trazer a conscientização para vocês do quanto nós estamos precisando, nós, na condição de humanidade, muito além da nossa nação, de todos esses problemas que a gente vê, né? Eu não vou nem citar, porque nós já fizemos isso ao meio-dia de hoje. Tá lá no YouTube, quem quiser assistir tá aberto para o público, né? Tá gratuito. Então é isso que a gente está fazendo gratuito, por quê? Porque a gente quer levar adiante, a gente quer que as pessoas tenham acesso mesmo, né? Então a gente vê aí que houveram esforços, né? Esforços individuais que foram muito valiosos, né? Que criaram aí todo um movimento, né? Como a da Berta Lutz, né, uma brasileira, que ela foi essencial para a questão da igualdade de gênero na Carta da ONU, né? Então, também publicou lá na ONU, em 1945, a Carta das Nações Unidas, com a declaração dos propósitos e princípios orientadores para a construção e para a sustentação da paz mundial. Então, já faz tempo que as pessoas estão vindo aí, construíram o Manifesto 2000, né, foi lançado em Paris, em 99, em prol dessa cultura da paz, da não violência, né? Foi um grupo que venceram o Prêmio Nobel da Paz com esse objetivo de criar o senso de responsabilidade pessoal em relação à humanidade. Nós precisamos entender que nós somos seres que fazemos parte do todo. Existe uma rede invisível que nos interliga. Nós precisamos nos unir novamente. Nós precisamos fazer este movimento. Precisamos chegar perto, receber, colocar em prática. Sua vida vai mudar e você vai ser exemplo. Você vai trazer esperança para aqueles que veem a sua vida dando certo e vão te perguntar qual é o caminho e você vai saber indicar. É assim que a gente vai mudar a nossa situação, tomando a responsabilidade pela nossa vida, deixando de buscar culpados, deixando de apontar para os outros, entendendo que nós somos responsáveis por tudo que a gente vive. Isso é um fato comprovado de várias maneiras, através da ciência, através da física quântica, através da psicologia, do estudo do comportamento, da cognitivo-comportamental, né, da psicanálise, da psicologia analítica, tantas comprovações de estudos nesse sentido, né? Então, todo mundo pode contribuir fazendo uma alteração na sua própria vida, melhorando a sua história, melhorando os seus relacionamentos. Fazendo isso, você já vai estar fazendo muito, né? Mudando dentro da sua casa, dentro da sua família. Depois você pode estender isso para o seu bairro, talvez estender para a sua cidade, para a sua região, para a sua empresa, para o seu país, promovendo a não violência, promovendo relacionamentos inabaláveis, promovendo a família, promovendo este grande propósito, porque de fato, gente, a raiz de todos esses problemas que nós estamos vivendo hoje está na família. É a família, é onde está a raiz, famílias desestruturadas. Então nós precisamos trazer esse conhecimento que reestrutura, que coloca a família no seu lugar, né? Que traz a tolerância, o diálogo, a reconciliação, a justiça, a compaixão, a empatia, a escutativa, a solidariedade como partes, como princípios, como integração do nosso próprio ser. Vocês entendem? Né? Não sei se eu estou sendo clara, mas existe aí uma consciência de comportamentos violentos,
uma consciência onde as pessoas não têm tolerância. Se você errar, né, você está dirigindo, você cometeu um erro, a pessoa já buzina, já xinga a sua mãe, já xinga toda a sua ancestralidade, nunca te viu, não sabe quem é você. Falta de respeito, de tolerância, né? Você vê nos bancos, nas filas, com os idosos, com as mulheres grávidas, todo esse movimento que as pessoas já não aguentam mais da pandemia, né? Histórias e mais histórias de jovens trazendo o vírus para os idosos, de tantas pessoas morrendo. Será possível? Nós precisamos despertar, e nós precisamos despertar as pessoas que a gente ama, pelo menos essas, para que elas possam acordar e buscar uma mudança de atitude. Sair desse lugar de vítima, tomar esse movimento de ação pela própria vida, sabe? E aí, do mesmo modo, existe uma outra consciência, uma consciência compassiva, uma consciência amorosa. E essa consciência, ela pode ser treinada. Seja muito bem-vindo, Tiago, Andréa Farezin, sejam bem-vindos, sabe? E a grande pergunta que fica, qual é o propósito? Qual o significado da vida? Será que é só isso? Será que a vida é só isso? Será que não tem algo além, algo a mais que nós podemos viver, né? Eu trago essas reflexões nessa aula 2 de 14 aulas, para que a gente possa encontrar dentro das várias vertentes do conhecimento que eu vou estar trazendo aqui, inclusive de algumas religiões, né? E perceber o que existe de resposta para essa pergunta, o que a gente pode encontrar, né? E trazendo aqui algumas questões que possam facilitar o entendimento de vocês, para que vocês possam colocar em prática também o passo a passo. E depois tragam para a gente aqui os testemunhos, porque nós sabemos que se vocês aplicarem, com certeza, inexorável, vocês vão viver o melhor, vocês vão viver o céu na terra. A gente promete isso para vocês. Então eu agradeço a participação de todos vocês. Se tiverem dúvidas, vocês podem até mandar antes. Às 10 horas da manhã nós estaremos aqui novamente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Estaremos novamente dando continuidade a essa série, né? E convido vocês a participarem e a convidarem mais pessoas. Todos os dias, às 10 horas, até às 10 e às 19, tá? Todos os dias, por 7 dias. Este foi o primeiro de 7. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha despertado em vocês o desejo de saber mais, de participar, tá? E que a gente consiga, então, reunir um grupo, um exército de pessoas que acreditam em si mesmas, que pelo menos vão dar uma chance para os relacionamentos. Eu vou tentar, Vanessa, eu vou tentar com o meu casamento, eu vou tentar com os meus filhos, eu vou tentar, Vanessa, eu acredito, né? Nakamura Lívia, seja bem-vinda. Karina Alves, seja bem-vinda. Então é isso, gente. Fica o convite para vocês. Um grande abraço e até amanhã. Beijo para vocês. Deixa eu terminar aqui. Até amanhã, gente.